Pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Olha só, né? No último mês tivemos uma grande reviravolta no cenário político e o Brasil pode entrar em uma crise sem precedentes após o anúncio das tarifas de 50% para produtos importados do Brasil. Desde o início do mandato, Donald Trump vem aterrorizando o mundo com suas tarifas. A princípio, o Brasil iria ficar no grupo que teria 10% de impostos, um valor relativamente baixo e administrável. Porém, o Trump ele é especialista em afrouxar e esticar a corda. Por exemplo, contra a China, ele viu que os Estados Unidos teriam muito que perder e acabou aliviando as tarifas. Já com o Brasil, o cenário sofreu uma reviravolta. Além do Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos tentando salvar a honra do Bolsonaro, né? O Lula, desde que assumiu o mandato, fica cutucando ali os Estados Unidos com vara curta e as maiores tarifas do mundo foram anunciadas agora pelos Estados Unidos. Então, vou dar todos os detalhes sobre as últimas negociações antes do tarifaço e também falaremos aqui sobre o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o que muitos tratavam como um delírio da direita, mostra que esse cenário é cada vez mais possível. Antigos aliados, inclusive do presidente Lula, vêm se afastando do presidente em meio a toda essa crise e daremos todos os detalhes desse cenário político que está cada vez pegando mais fogo. Então já se inscreve aí no canal, ativa o sino de notificação, compartilha o vídeo e bora lá, começando aqui com a primeira notícia, que é a alíquota de 50%, que já é uma realidade para o Brasil. Eu vou trazer a notícia que o G1 postou aqui, ó, vou compartilhar a minha tela com vocês, que mostra que o Trump manda sinais negativos para o Brasil e deixa o governo Lula ainda mais pessimista. Então, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou sinais bem negativos para o Brasil, deixou a equipe do presidente Lula ainda mais pessimista sobre a possibilidade de uma revogação do tarifaço de 50% sobre importação de produtos brasileiros e, segundo assessores presidenciais, Trump indicou que pretende realmente punir o Brasil, porque no campo econômico não há motivo para o país ser tarifado com a alíquota mais alta. E na quarta-feira, do dia 23 de julho, o presidente Donald Trump disse que as tarifas recíprocas vão ficar entre 15% e 50%. As de 50% serão aplicadas, segundo ele, a países com os quais os Estados Unidos não estão se dando bem. E essa declaração do Trump mostra que o Brasil virou uma questão pessoal e política para ele. Isso, infelizmente, indica a alíquota de 50% entrando em vigor, avaliou um auxiliar do Lula. E enquanto isso, empurrado pelos ventos favoráveis de acordo comercial fechado pelos Estados Unidos com o Japão e informações de que as negociações com a União Europeia podem estar avançando, o valor do dólar registrou uma queda no país de 0,8%, fechando cotado a 5,52. Por aqui, porém, a negociação continua emperrada e o sentimento do Palácio do Planalto, a 8 dias de entrada em vigor das tarifas recíprocas, é de preocupação, porque, no caso brasileiro, está havendo uma mistura de componentes políticos e econômicos. Não fosse isso, o terreno para negociação estaria bem mais propício, já que os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Então, olha isso, né? Eu queria saber de vocês, o que vocês estão achando desse tarifaço, qual é a opinião de vocês, o sentimento de vocês em relação a isso. Enquanto isso, eu vou trazer uma notícia aqui do Estadão que mostra que o Lula, ele quer Alckmin como vice em 2026 e vê que Centrão está distante da chapa. Quem trouxe foi o Estadão. Vou compartilhar aqui a matéria com vocês, ó. Mostra que o Lula quer Alckmin como vice da chapa na eleição 2026 e já vê o Centrão fora da aliança. Então a disputa do ano que vem foi assunto de almoço entre o presidente, o vice, o prefeito do Recife, João Campos, e os ministros Márcio França e Gleice Hoffmann. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabe que o Centrão não apoiará sua candidatura a novo mandato em 2026, mas trabalha com um cenário no qual pretende conquistar frações de partidos. Lula quer que o vice da chapa seja novamente Geraldo Alckmin, a não ser que tenha de ceder a vaga para uma composição política de última hora. As alianças para 2026 e os principais palanques estaduais foram discutidos na quarta-feira, dia 23,
em almoço oferecido por Lula ao prefeito do Recife, João Campos, do PSB. O encontro no Palácio da Alvorada contou com a presença do próprio Alckmin e dos ministros Márcio França e Gleice Hoffmann, além do deputado Pedro Campos, líder da bancada do PSB na Câmara. E, dono do estilo discreto, Alckmin ganhou protagonismo nos últimos dias ao coordenar o comitê interministerial que busca alternativas para diminuir o impacto do tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a sobretaxa deve entrar em vigor dia 1º de agosto. Alckmin tem dito que gostaria de mais tempo para negociar. Até agora ele não recebeu qualquer resposta da Casa Branca. De qualquer forma, nas próximas horas, a equipe econômica anunciará um plano de contingência que prevê a concessão de crédito a setores afetados pelo tarifaço. E desde 2023, Lula se aproximou muito do vice, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércios e Serviços. De antigo adversário quando integrava as fileiras do PSDB e era chamado de picolé de chuchu. Alckmin é hoje considerado pelo presidente como o vice dos sonhos e um político leal. Na conversa com João Campos, que também é presidente do PSB, Lula tratou ainda das eleições para os governos de São Paulo e Pernambuco, além de Maranhão e Paraíba, onde há divergências entre os aliados. Campos planeja concorrer ao governo do Pernambuco e terá o apoio do PT nessa empreitada. O PT não tem nome competitivo para disputar o Palácio dos Bandeirantes e pode apoiar Márcio França, do PSB, que deixará o ministério em abril, para entrar na disputa. Mas o assunto ainda está em discussão porque Lula precisa de um palanque forte em São Paulo, o principal colégio eleitoral do país. E uma ala do governo avalia que o governador Tarcísio de Freitas, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, será candidato à reeleição em São Paulo, onde tem grande chance de ser reconduzido ao cargo de acordo com pesquisas e não correrá o risco de enfrentar Lula. Qualquer definição sobre o futuro de Tarcísio, porém, passará pelo crivo de Bolsonaro, né? Então, que ele é réu no STF na ação sobre a trama golpista. Nos bastidores do governo, há uma avaliação de que se o Tarcísio não disputar o Palácio do Planalto, uma boa parte da direita pode apoiar a candidatura do governador do Paraná, Ratinho Júnior, à sucessão de Lula. Ratinho Júnior tem boa pontuação nas pesquisas à frente do governo paranaense e no diagnóstico traçado por petistas, tende a carregar a popularidade do pai, o apresentador Ratinho. Ex-governador de São Paulo, Alckmin também teve o nome citado por colegas recentemente para voltar a concorrer a Bandeirantes, mas não quer assumir essa tarefa. Se não for mais uma vez vice de Lula, como tudo indica até agora, ele pode até mesmo disputar o Senado. Mas esse não é o cenário com o qual o presidente trabalha no momento. O MDB está dividido. Uma ala quer apoiar Lula, outra defende o aval de Tarcísio, se ele entrar no páreo presidencial, ou a outro nome do espectro da direita, e há ainda um terceiro time que defende candidatura própria. Então, o grupo do MDB, que prega a reedição do apoio a Lula, quer ter o vice da chapa. O nome sugerido para a vaga, nesse caso, é o do ministro dos Transportes, Renan Filho. E, ao que tudo indica, no entanto, Renan Filho tentará aí voltar ao governo de Alagoas, estado que já administrou durante 8 anos, que foi de 2015 a 2022. Gente, então vocês viram aí que o cenário tá pegando fogo, né? Eu quero saber sua opinião a respeito desse assunto. Enquanto vocês vão comentando aí, eu vou trazer uma outra notícia que é sobre o Moraes, que diz que Bolsonaro pode dar entrevistas e fazer discurso, mas será detido se não seguir as regras. Então saiu aqui na revista Veja, e isso também deu o que falar, né? Aqui na Veja, como vocês estão vendo, Moraes diz que Jair Bolsonaro pode dar entrevista e fazer discursos. O ministro afastou a possibilidade de prisão do ex-presidente nesse momento e advertiu que ele será detido caso desrespeite as regras novamente. Então, nas 7 páginas de despacho em que descarta a prisão do Jair Bolsonaro por descumprimento de medidas cautelares, o ministro Alexandre de Moraes, ele deixa claro que o ex-presidente pode dar entrevistas e fazer discursos públicos e privados, e não existe qualquer proibição de concessão de entrevista ou discursos públicos ou privados, diz Moraes. Ao ameaçar prender o ex-presidente por descumprir a regra que proibia Bolsonaro de usar redes sociais por terceiros, o ministro deu a entender, nessa semana, que estavam proibidas entrevistas concedidas pelo ex-mandatário a veículos de comunicação que transmitissem sua fala pelas redes sociais. A possibilidade de censura ao trabalho jornalístico
gerou críticas ao STF, levando o ministro a esclarecer a questão nessa quinta-feira. Moraes deixa claro que Bolsonaro não pode produzir conteúdos que sejam usados por investigados para atacar a corte nas redes sociais. Cita como exemplo o ato do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, que reproduziu falas de Bolsonaro nas redes, driblando a restrição imposta pelo Supremo ao pai. Por Moraes, aliás, a atuação do Eduardo replicando fala de pais nas redes é prova de que Bolsonaro descumpriu sim as medidas impostas pelo Supremo. Então, isso daqui gerou uma repercussão muito grande, gente, e vai gerar ainda mais nessa semana, com certeza isso aqui vai pegar fogo e a gente vai trazer para vocês, tá? E enquanto isso, a oposição diz que o impeachment de Moraes será prioridade. Cresce aí, olha só, vou compartilhar até a tela, a possibilidade de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, gente. O impeachment de Moraes será pauta prioritária no Senado, segundo anunciou a oposição. Na Câmara dos Deputados, anunciaram que o projeto de anistia já será prioridade. Então, reunida com membros da oposição, a senadora Damares Alves anunciou que, no retorno dos trabalhos legislativos desse segundo semestre, a prioridade absoluta será a votação do impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF. A parlamentar fez série de críticas ao ministro e atribuiu a ele supostas violações de direitos humanos, além de impactos na economia brasileira. Foi por culpa dele que estamos sendo tarifados, disse. E o Senado entende que as decisões do ministro Alexandre provocaram perplexidade em todo o mundo. O mundo inteiro está olhando que está havendo uma violação de direitos humanos jamais vista na história do Brasil, na última república. Então, o Senado decide que a pauta única da oposição será a votação imediata do impeachment do ministro Alexandre de Moraes para que possamos salvar a economia do Brasil e que a nação possa ser um sossego nos próximos anos, porque a culpa de tudo é com certeza do Alexandre de Moraes e do presidente Lula. Então, parlamentares se reuniram com o ex-presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados na segunda-feira. Conforme informações da agência Câmara, membros da oposição anunciaram que a votação do projeto de anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro será prioridade na Casa Legislativa e a gente vai acompanhar. Então, vocês viram aí que tanto Câmara e Senado estão meio alinhados nesse assunto, né? Vão priorizar aí a pauta de anistia, querem pautar sobre possibilidade de impeachment do ministro. Então a gente vai ver aí nos próximos dias, né, o que vai acontecer. Quero saber de vocês, qual é o seu sentimento em relação a isso? Você acha que é possível o impeachment do Moraes ou não? Comenta aí, esse foi o boletim de hoje. Obrigada, um beijo, até logo.